Atuação no ar, convidando você. Hoje, Marco Sibinelli, Maria Isabel Martins, Marisa Allen, aqui na TV Mundo Maior. E hoje nós vamos te contar que o Brasil passou à frente da Europa. Aquilo que lá na Europa eles demoraram 100 anos para conseguir, aqui no Brasil, em 30 anos nós conseguimos. Envelhecemos mais rápido. Aqui no Brasil, nós já chegamos a ter uma população com mais de 60 anos, muito mais rápido que na Europa. O que nós fazemos com isso? A atuação vai te mostrar. Escute a história, escute os depoimentos, que nós vamos conversar. Era uma vez uma garotinha chamada Alice. Certo dia, estava sentada à sombra de uma árvore com sua irmã e o clima estava tão agradável que começou a adormecer. Em um dos cochilos, visualizou uma lebre maluca com um relógio que corria dizendo: está tarde, e entrou em uma toca. Curiosa, Alice foi atrás da lebre e, ao se aproximar, caiu no buraco. E caiu. Parecia que não tinha mais fim. Quando finalmente chegou ao final, viu que no fundo da sala tinha uma minúscula porta. Assim como Alice, as 15 ex-moradoras de rua e portadoras de transtornos mentais estavam passando por um momento ilusório e caíam em um buraco de descaso e abandono. Mas graças à ajuda da Casa Amigos da Vida, encontraram um abrigo muito acolhedor. Nós uma noite fomos ao teatro. Nós, ao sairmos do teatro, nós vimos um pessoal dando sopa para morador de rua. Eram os Anjos da Madrugada, estava escrito nas costas deles, Anjos da Madrugada. E a minha filha veio aqui e disse: pai, vamos dar comida para morador de rua? Puxa, isso deve ser difícil, mas vamos tentar, vamos. E fomos procurar alguns lugares para a gente se unir a alguma turma para dar comida para morador de rua. Mas a gente precisava fazer parte daquelas comunidades. Como nós não fazíamos parte de nenhuma daquelas comunidades, resolvemos fundar a nossa comunidade, o nosso grupo de apoio. Começamos a dar comida para morador de rua. Todas as quartas-feiras nós saímos para a rua com 2 garrafões no inverno com chocolate quente ou café e pão com mortadela e saímos a dar comida para morador de rua. E assim começou a nossa trajetória. Olha, normalmente esses idosos, ou os homens, né, os idosos, são pessoas que têm algum transtorno mental. Se você analisar bem, vamos dizer assim, 90% desses moradores de rua eles têm algum transtorno mental. Esse transtorno mental deve ter ocorrido no seio da família. E aí vem a grande questão de hoje em dia, que o ser humano se tornou descartável. Né? Se a família não se sente confortável com aquela pessoa, com aquele transtorno mental, ela é rejeitada pela família. E daí, se a pessoa não tem condições de se manter por conta própria fora da família, ela vai acabar na rua. E quando nós trabalhávamos na rua e víamos aquelas idosas, mulheres, presas nos carrinhos para não roubarem ou para não assaltarem e também para não judiar delas, nós ficamos muito preocupados, que não tinha lugar para levar. O jovem, nós tínhamos lugar, a mulher jovem, o homem, mas a idosa não tinha asilo naquela época, era muito difícil, não tinha vaga. Então eu comentei com meu marido: vamos abrir um abrigo para algumas, porque não vamos reformar o mundo, mas pelo menos vamos fazer uma parte, né? E se você é maluca, não tem dinheiro. Aí meus filhos e o pessoal do grupo também falaram a mesma coisa. Mas eles disseram: mãe, se você quiser, nós topamos, vamos em frente. Aí conseguimos alugar essa casa com um amigo nosso, que estava meio abandonada, meio não, bastante. E ele nos deu 1 ano sem pagar aluguel para fazer a reforma, porque precisava também, pelo Ministério da Saúde, ser adequada às idosas, né? E aí ficamos 1 ano reformando, ganhamos muito material, pedimos, tivemos muita gente perto de nós com boa vontade. Quando fez 1 ano da reforma, nós inauguramos a casa. Aí conseguimos, pelo espaço físico, acomodar 15 senhoras. Então, Alice caiu num buraco e mudou a direção do seu olhar. Casa Amigos da Vida fez a mesma coisa, trabalhando com idosos. E aí uma coisa sensacional da gente pensar:
Idosos são pessoas que têm longa vida às suas costas e pouca esperança à sua frente. Na verdade, o que a gente vê e o que o seu Nelson falou, eu acho muito interessante. O transtorno mental vem antes da ida para a rua, porque muitas vezes as pessoas pensam que o maior contingente de moradores de rua são drogadictos, né, ou álcool. E aí essas pessoas têm até o nome de noias, né, porque essa adicção vai levar a pessoa a desenvolver um comportamento de paranoia. Só que também para esses eu concordo com ele, muitos deles eram pessoas com deficiência mental ou com transtorno mental que foram postos na rua, às vezes pela família, pela falta de condições, e a rua acolhe, porque o Estado não fornece um outro lugar para que essas pessoas pudessem ser acolhidas. O interessante é nós pensarmos que quem não tem onde morar é morador de rua. Esse paradoxo, inclusive da terminologia, é muito interessante para refletirmos. Quando ele fala também de que, ela diz, né, que as pessoas jovens, eles têm onde colocar, né, e as pessoas mais velhas não. Me faz pensar que o Brasil envelheceu repentinamente também. Nós sempre fomos um país jovem e de repente temos uma porção de velhos. Ou não sabemos lidar com isso, não sabemos lidar com essa população, ou não temos condições disso, e talvez o Estado não nos forneça essa condição também. No Livro dos Espíritos há uma questão sobre castigo. Será que ser morador de rua é castigo? Não, claro que não. O que é um castigo frente à lei divina? O castigo é oportunidade para cada um rever-se, para aprimorar o próprio rumo à evolução. Então, ser morador de rua tem outras consequências e outras contingências, mas não é um castigo. Até porque, nessa história que foi contada, ela coloca no final de que as senhoras com transtorno mental caíram num buraco, mas o próprio grupo, né, que são os amigos que estão dando essa assistência, encontraram uma outra realidade, porque as pessoas pensam que querem levar a sua realidade para a rua. Isso não funciona. As pessoas que moram na rua moram numa outra sociedade. Então, o percurso da Casa Amigos da Vida, ele começou dando alimento, né, foi muito resumido aí, passaram dando algum tipo de assistência, tentando uma profissionalização, tentando cuidar daquelas pessoas, até desembocar nesse momento em que eles acolhem as velhinhas, 15 velhinhas. E é de se pensar também, né, Marcos, que as pessoas que vão para a rua, na maioria das vezes, elas se acostumam com a rua também. Elas não querem voltar, elas não querem ser resgatadas. Talvez por algum tempo, mas não. Muitas precisam, que é o caso das pessoas com transtorno, que ele cita como 90%, então muita gente precisa. Mas muitas vezes você precisa convencê-las a serem atendidas também. Aos dois aspectos, a família que abandona e o morador de rua que não quer retornar, né? Então, olha que interessante, abandono de incapaz é crime. Abandono de incapaz idoso é mais ainda. E abandono de incapaz idoso com transtorno mental. Por que acontece isso? Será que existe uma explicação? Olha, na verdade, hoje em dia cuidar de idosos é bastante complicado. Primeiro porque eles vivem mais tempo, que é uma coisa boa, mas por outro lado, se ele tem um transtorno mental, e as pessoas trabalham muito. A gente tem que olhar que o desafio de cuidar de um idoso com transtorno mental para uma família que tem todos os seus membros ocupados não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, então não podemos condená-los por isso, mas obviamente que é uma responsabilidade de todos nós, e particularmente da família, cuidar dos seus membros. E nem todas as pessoas estão aí dando conta dessa responsabilidade, por querer ou por não poder, não sei. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo chamado Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E nesse capítulo há uma interessante citação. Dar sem esperar retribuição. Foi isso que Amigos da Vida fez. Cuida exatamente de pessoas que não têm nenhuma retribuição para dar. Nem retribuição talvez afetiva e muito menos material. A atuação está te convidando a refletir sobre isso. Nós vamos voltar com mais histórias e mais depoimentos. Aguarde.